Olá pessoal do nono ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los para assistir a nossa aula de número 13. E veja como o tempo passa rápido. Já estamos no mês de maio. Você poderá acompanhar a aula de hoje no seu livro didático a partir da página número 106, intitulada A Crise de 1929 ou A Grande Depressão. Veja bem, pessoal, a aula de hoje tratará de um assunto bastante complexo e importante que ocorreu na história do século XX. Foi a Grande Depressão, o craque da Bolsa de Valores de Nova York, a maior crise econômica da história dos Estados Unidos e, por consequência, a maior crise econômica de toda a história do capitalismo. E como essa crise foi provocada, professor Rubens? Que levou ao colapso da economia americana no ano de 1929. Para isso, nós precisamos entender o contexto anterior ao ano de 1929. Vamos nessa então? Então, pessoal, é muito simples. Os Estados Unidos iniciaram o século XX, a partir de 1900, como um país promissor, como uma potência que iria se consolidar ao longo do século XX. Por conta disso, a economia americana, a indústria, a agricultura produzia bastante. E vendia para outros países, além de vender também para o seu mercado interno. Em 1914, teve início a Primeira Guerra Mundial. De 14 a 18, países importantes como França, Inglaterra, Rússia, Itália, Alemanha, o Império Austro-Húngaro estavam todos envolvidos no conflito. E começaram, por estar na guerra, a diminuir seu nível de produção industrial e agrícola. Começaram então a comprar muito dos Estados Unidos, a importar produtos americanos. E durante a Primeira Guerra, entre 1914 e 1918, os Estados Unidos explodiram a produção para abastecer esses mercados desses países envolvidos no conflito. Por estarem no conflito, todas as atenções de França, Rússia, Inglaterra, Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro, todas as atenções desses países estavam na guerra. Toda a economia estava parada e eles importando produtos dos Estados Unidos. A indústria americana deslanchou. O campo, a produção não dava conta de abastecer a tantos pedidos desses países europeus. Foi um período de euforia na economia americana, que eles ganharam muito dinheiro. Só tem um problema. A guerra acabou. Quando a guerra acabou em 1918, esses países envolvidos no conflito retomaram sua produção. Voltaram a produzir na indústria, no campo e diminuíram as compras dos Estados Unidos porque a guerra havia se encerrado. Qual o problema? Os empresários americanos, eufóricos com tanto lucro, com tanta produção, com tanta venda durante a guerra, eles cegaram pela ganância, pelo poder, pelo dinheiro. E não perceberam que a guerra tinha acabado e que esses países iriam reduzir a compra dos Estados Unidos. O que é que houve nos Estados Unidos mesmo com o fim da guerra? O que houve, pessoal, é que manteve-se o mesmo nível de produção no campo, nas cidades. Os Estados Unidos entraram numa superprodução com um problema, sem ter mercado consumidor suficiente para seus produtos. Então começaram os empresários americanos a estocar produtos. Mantiveram os níveis de produção, a superprodução no campo e nas fábricas, sem ter mercado consumidor para esses produtos. Qual é o resultado? Começaram a estocar esses produtos e sem ter mercado consumidor para tanto produto. Isso foi se acumulando e em 24 de outubro de 1929 quebraram, decretaram falência. Cerca de 80 mil fábricas fecharam suas portas porque estavam com os estoques repletos de produtos sem ter mercado para esses produtos, sem ter mercado consumidor. Isso gerou um problema sem precedentes. 80 mil fábricas faliram dia 24, decretaram falência dia 24 de outubro de 29. Esse dia é conhecido na história americana como a Quinta-feira Negra, o pior dia da história dos Estados Unidos. 80 mil fábricas fecharam as portas e geraram 12 milhões de desempregados em um único dia. Daí o termo a Grande Depressão. Imagine, todos perderam o emprego, empresários faliram, houve uma onda de suicídios porque as pessoas voltaram para a estaca zero. O craque da Bolsa de Nova York, a quebra da Bolsa de Nova York, gerou uma crise sem precedentes. Tudo isso provocado pela superprodução. É muito simples. Terminou a Primeira Guerra e eles mantiveram o mesmo nível de produção sem ter mais os mercados consumidores. Tudo bem. Ganharam muito dinheiro durante a Primeira Guerra,
Venderam muito porque os países estavam no conflito, mas com o fim do conflito, esses países logicamente vão voltar a produzir. Os Estados Unidos deveriam ter recuado sua produção, diminuindo o ritmo. Mas eles ignoraram, cegos, mantiveram os mesmos níveis de produção, sem ter mais esse mesmo mercado da época da guerra. Isso gerou a superprodução, acúmulo de produtos, encheram os estoques e não tinham a quem vender, decretaram falência. O resultado disso é que em 1932, nas primeiras eleições presidenciais após a crise, foi eleito Franklin Delano Roosevelt. E ele iniciou um projeto, um programa de recuperação dos Estados Unidos, o New Deal, o Novo Acordo. Esse projeto de recuperação visava gerar 12 milhões de empregos para abarcar todos os que estavam desempregados e o estímulo ao consumo. Em menos de 10 anos, os Estados Unidos já tinham se recuperado da crise. O New Deal, esse novo acordo, iniciado pelo presidente Franklin Delano Roosevelt, tirou o país da crise, ao gerar 12 milhões de postos de trabalho, estimular o consumo, e o próprio povo americano, conforme ia recebendo pagamento pelos trabalhos, ia comprando os produtos que estavam estocados nas fábricas. Conforme as fábricas iam vendendo e esvaziando seus depósitos, elas iam retomando sua produção. Agora sim, recontratando o pessoal e produzindo num ritmo mais lento, porque não ia ter mercado para comprar muitos produtos. O fato é que já no fim da década de 30, os Estados Unidos estavam plenamente recuperados da crise. Parecia que não havia crise nenhuma ocorrido no país. Esse é o exemplo de uma gestão bem feita. Um país que vivenciou a maior crise de sua história e 10 anos depois estava totalmente recuperado delas. Eu vejo países que vivenciam crises e que essas crises se arrastam durante décadas e ninguém resolve. E nos Estados Unidos, o Franklin Delano Roosevelt assumiu o papel de um dos maiores, se não o maior presidente da história americana, por ter conduzido o país a se recuperar de um momento tão delicado. Tudo bem? Então a gente continua na próxima semana. Um forte abraço e até lá.